quero trazer para você são as habilidades que para mim foram essenciais e que eu vi realmente a diferença na minha caminhada. E quais são essas habilidades? Eu venho observando durante todo esse tempo de costura que realmente existem algumas coisas que nos diferenciam. Cada um é cada uma e eu acredito que existe algo em você que não tem em mim, compreende? E você vai trazer isso para a costura também. Eu acredito mesmo que nós, mulheres, e eu quero sim falar com as mulheres que desejam costurar, nós temos um poder na mão, uma habilidade que Deus nos deu. E a gente pode avançar com isso, a gente pode crescer com isso, independente do momento que você está agora. Se você é iniciante, você pode conquistar as habilidades. Se você já costura, você pode aperfeiçoar essas qualidades. A primeira habilidade que eu trouxe é a capacidade de pesquisar. Querendo ou não, nós que somos costureiras, nós que trabalhamos no sob medida, nós precisamos estar atentas ao mundo da moda, porque o vestir comunica e a moda é comunicação, né? Então a gente precisa pesquisar as tendências que estão acontecendo no mercado, a gente precisa pesquisar o que a gente pode fazer, o que a gente gosta de fazer, a gente precisa pesquisar os materiais que a gente vai utilizar, precisa pesquisar os nossos concorrentes, nós precisamos entender e ter essa visão mesmo de ser pesquisadora, de estar ali em cima, eu quero entender, e observadora, né, gente? De estar ali querendo realmente entender como cada coisa acontece. Você precisa ter esse olhar de pesquisa. Em tudo você precisa ser intencional, tá certo? A segunda habilidade é a capacidade para você organizar e planejar. Por quê? Costurar não é só pegar o tecido e costurar. Não, gente. Para manter um ateliê em casa, para ser uma costureira em casa, a gente precisa organizar, a gente precisa planejar. Você vai precisar organizar a sua agenda, você vai precisar organizar o seu tempo, de como que você vai trabalhar. Você não vai ter um patrão dizendo para você como tem que ser. Você vai se direcionar ali na caminhada. Então, você vai precisar organizar e planejar. Como trabalhar em casa é muito desafiador, porque a gente tem a casa nos chamando, as crianças nos chamando, para aquelas que têm crianças pequenas, algumas já estão com os filhos maiores, né? Outras ainda não têm, mas na minha jornada, por exemplo, aqui em casa eu tenho duas crianças, uma de 2 anos e um de 4, então é muito desafiador fazer essa rotina, organizar a rotina deles, organizar o momento de soneca para que eu consiga trabalhar, e a gente precisa ter essa visão de organizar e planejar. Organizar e planejar é necessário. E assim, eu não sou a pessoa mais organizada do mundo. Eu não sou a pessoa que sabe organizar, não. Eu, pelo contrário, minha mente é um caos, eu sou muito desorganizada, mas eu entendi que a organização, ela é só uma questão de a gente também conquistar a habilidade de organizar. Então, organizar e planejar para mim até que é tranquilo, mas organizar para fazer o meu plano acontecer é desafiador. E eu sei que é o desafio de muitas que estão aqui. Então, aprenda a se organizar. E aí, o que eu fui fazer? Eu fui buscar, tá? Eu fui observar a minha casa, observar a minha rotina, observar minhas crianças, como que eu posso fazer a rotina de sono, como que eu posso otimizar o meu tempo na cozinha, na hora de cozinhar, na hora de lavar, como que eu fui pensando todas as áreas da minha casa, em cada parte, como que eu podia otimizar o meu tempo para que a minha casa não ficasse roubando o meu tempo de trabalhar na costura. Porque isso acontece, muitas vezes a gente entrega as peças ali porque o prazo tá gritando, né? Que vai chegando perto do prazo e a gente tem que produzir e entregar. Isso é ruim porque você não dá o seu melhor, você não consegue entregar o seu melhor quando você tá fazendo as coisas assim, correndo, agoniada em cima do prazo. A terceira habilidade é você ter capacidade para inovar. Como assim, Lara, inovar? Inovar é simplesmente fazer algo novo, algo diferente do que você já fez e algo diferente do que as outras pessoas fazem. Como que eu posso fazer isso diferente? Na minha casa, por exemplo, a maioria das pessoas arruma a casa de manhã, levanta de manhã, arruma a casa, faz tudo. Eu não consigo ter essa rotina.
Não funciona pra mim. Por quê? De manhã as minhas crianças, agora, elas estão na escola e de manhã é o meu horário melhor para o trabalho. Então, o que eu quero te dizer com isso é que a inovação, ela chegou nesse momento que eu percebi que não dava pra eu ficar a minha manhã toda cuidando da casa. Quando chegava de tarde eu estava exausta. Então, eu mudei, eu fiz inovei na minha forma de viver, na minha forma de fazer as coisas. A inovação é coisa simples. Eu quero que você entenda que tudo pode ser simples. Não vai ser fácil, mas precisa ser simples, principalmente na nossa cabeça. E quando a gente sai dessa questão de que a gente faz tudo como a gente aprendeu, no automático, e a gente começa a observar e perceber que dá para fazer diferente, a gente está inovando. Então você vai precisar inovar. A quarta habilidade é ser criativa e observadora. Isso entra um pouco também na inovação, mas eu trago a criatividade e a observação de uma maneira diferente. No sentido de que a criatividade ela precisa ser natural para nós. Por quê? A gente vai costurar e a costura vai dar errado. Então a gente precisa ter criatividade em como fazer aquele modelo de uma forma que vai ficar bom no corpo da cliente, que vai facilitar a vida dela. A observação é porque esse olhar criativo, ele só nasce quando a gente observa. Então, o que eu fazia lá no início? Eu ia nas lojas de tecido lá em Salvador e eu pegava nos tecidos, na época eu tava lá quando eu comecei, tá gente? Eu estudava, e aí eu ia lá, pegava nos tecidos, toco os tecidos, gente, e assim eu aprendi mesmo a ter esse olhar. Hoje eu conheço os tecidos só de olhar uma foto, entende? E você precisa ter isso também. Se você não conhece de tecido, vai lá, pesquisa, pergunta à vendedora, que tecido é esse? Qual é a composição deles? Outra coisa que eu fazia também era ir em lojas, eu olhava os modelos que eu queria fazer e eu olhava lá na loja, por exemplo, eu vi uma calça. Poxa, como é que essa calça é feita? Eu observava. Eu olhava o bolso. Isso é interpretação de modelo. Eu olhava, a gente não interpreta texto na escola, aqui a gente interpreta o modelo da roupa que a gente quer fazer a modelagem, quer costurar, quer produzir. Então, eu olhava o que tinha, como era o acabamento, como era que fazia aquele bolso, como que era aquela vira de bainha. E assim eu fui observando. Então foi um processo muito natural, né, de observação. Errei muito, já perdi muito tecido tentando fazer ali a peça que eu havia visto e que não ficava parecida de jeito nenhum, mas é o processo, a gente precisa desse processo de aprendizado. Você precisa entender que existe uma curva de aprendizado, mas se você tiver tendo uma direção clara e específica, esse caminho é muito mais tranquilo, é menos árduo, entende? E é isso que eu quero trazer mesmo para você. Então, seja criativa e observadora. O quinto ponto é você possuir conhecimento de gestão e de administração. Por quê? O ateliê em casa, ele é um negócio. Ele é um negócio e ele precisa ser rentável, ele precisa ser sustentável, ele precisa ser viável para que você realmente viva da costura. Isso acontece naturalmente nos primeiros momentos? Não. Tudo requer uma construção e você vai construir isso, construir essa habilidade. E como é que essa habilidade nasce? É você estudando mesmo, você pesquisando como que os negócios funcionam, observando por que que uma marca deu certo, observando, estudando seu público, estudando seus concorrentes, estudando o mercado. Porque a gente que trabalha com costura, a gente quer ficar só costurando, né? Mas a gente precisa também lidar com números, olhar de forma simplificada o que entra, o que sai, o que é dinheiro do ateliê, o que é dinheiro meu, quanto que eu quero ganhar, quanto que eu vou retirar. Ter essa visão faz a gente avançar e crescer. A sexta é entender sobre marketing, comunicação e vendas. Hoje em dia o que mais se fala é sobre marketing digital, é sobre marketing para poder vender mais. Hoje nós temos na mão uma facilidade no Instagram. A gente tem uma facilidade de as pessoas nos encontrarem, mas a gente precisa ter habilidades para conquistar esse público, para saber quem a gente quer atrair para o nosso perfil, para olhar o nosso trabalho, que consequentemente vai fazer uma roupa com a gente lá na frente. E sobre vender, Lara, eu não vou vender não, ela chega até mim e a venda já tá feita. Mas você precisa entender que vender não é só ofertar, dizer, ó, meu produto tá aqui, vem e compra. Não, mas é você gerar desejo para que essa cliente, ela veja que você tem a solução para o problema dela. E por que comunicação?
Então a comunicação é para isso. Você vai atrair quem de fato é o seu público-alvo e você vai repelir quem não é, no sentido de, não no sentido negativo da palavra, não é sobre pessoas, é sobre a questão do servir mesmo, da sua solução, não ser solução para todo mundo e nem precisa ser, entende? Cada um é cada um e é por isso que eu acredito que não tenho, as minhas concorrentes são assim uma comunidade de costureiras, porque cada um é cada uma. Cada uma tem uma habilidade e tem um público diferente. Cada um tem o seu pedaço da sua fatia ali de clientes. A sétima é a gente conhecer o nosso público-alvo. Tipo, o que essa mulher gosta? Você quer trabalhar com mulheres? Você quer trabalhar com moda infantil? Você quer trabalhar com... Qual é o público que você quer atingir? Você precisa pensar nisso para você se comunicar corretamente. E a próxima habilidade é saber criar soluções para resolver o problema dessa cliente. Então, você precisa criar soluções, criar o que realmente vai solucionar essa cliente. Porque quando você estuda o seu público, você entende o que ela quer. E é por isso que é necessário a gente ter essa habilidade de conhecer nosso público, de pesquisar sobre ele. E como que eu faço essa pesquisa, Lara? Você pode perguntar para as pessoas que estão à sua volta. Quando você pode observar aquelas mulheres que você talvez gostaria de fazer roupa para elas. Poxa, eu gostaria de fazer roupa para essa mulher que se veste assim, com esse estilo. Então você vai se comunicar com essa mulher. Então é assim que a gente vai gerando essas habilidades em nós, de observar, de estudar e de aplicar aquilo que a gente tem aprendido, né? Pra gente finalizar, a última habilidade que eu acredito assim que a gente precisa ter, que essas são só algumas, tem muitas outras por trás dessa construção toda aqui, mas assim, essas são as principais, sabe? Aquelas que se você focar em desenvolver, você vai avançar e não tem como não dar certo. Não é que vai ser sim fácil, mas vai ser simples e necessário a tua curva de aprendizagem, entende? Para que tudo flua, para que tudo aconteça, você vai precisar ter habilidades emocionais e autoconhecimento. Por quê? É tudo sobre você, é tudo sobre mim. Quando a gente se conhece, quando a gente sabe o que a gente quer, quando a gente entende que a gente não está aqui só para deixar a vida nos levar e a gente entende que, poxa, eu sou responsável pela plantação que eu tenho feito e pelo que eu quero colher, pelo que eu almejo colher, o autoconhecimento ele nos leva para esse lugar de saber de fato quem nós somos, quais são as nossas forças, as nossas fraquezas. Lá na faculdade a gente estuda a análise SWOT, que mostra os pontos fortes, os pontos fracos, as forças e as fraquezas. E é assim na nossa vida também. Eu quero que você olhe para você a partir de hoje, como você é empresa. Entende? A sua vida é o maior empreendimento que você tem aqui na Terra. Não está desconectado. O meu negócio tem tudo a ver com quem eu sou, com o que eu quero doar para o mundo, com o que eu quero servir no mundo, compreende? Então, se eu tenho essa vivência e eu quero impactar outras mulheres no sentido de fazer essas mulheres entenderem que elas nasceram com um propósito também, um propósito de viver da costura, eu quero levar isso para o mundo. Então, tenha autoconhecimento, descubra o que você quer. Descubra por que você quer costurar. Tenha um porquê de você costurar e um porquê de você desejar tal público-alvo. E seja assertiva, viva de uma maneira intencional. Não faça um negócio só por ganhar dinheiro. É muito além do eu tô trabalhando para ganhar dinheiro. É muito pesado trabalhar assim. E trabalhar com alegria, fazendo o que a gente ama, servindo e sendo bênção na vida das outras pessoas. Isso nos traz uma gratidão que a gente pode estar cansada como for, o nosso coração tá alegre, sabe? E é essa alegria que eu tenho buscado em todo esse tempo, essa plenitude, e é essa alegria, essa plenitude que eu quero pra você. Eu não quero que a costura seja pesada, eu não quero que você começar a costurar em casa seja difícil, trabalhoso, e que você não tenha soluções rápidas, e que você desanime, que você sofra além do que é necessário. É por isso que eu tô aqui. E pra finalizar,
essa live hoje eu trouxe para que você entenda que essas habilidades, elas estão aí e que você precisa gerar, desenvolver essas habilidades, aquelas que você ainda não tem, e que tudo é possível quando você deseja. Tudo é possível quando você se propõe a fazer. Você pode também ter essas habilidades e que não é só o dom é a semente, como eu já falei, mas você vai precisar multiplicar. E é isso, gente. Muito obrigada. Gratidão por vocês estarem aqui e que vocês entendam que essas habilidades estão aí disponíveis para você, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.